Condição social versus violência. Há quem considere a violência uma característica contemporânea, que emana da evolução do homem, da globalização, da exclusão e dos diversos níveis sociais. Ocorre que a violência, e por consequência a criminalidade, não se encontram restritas a esse ambiente. Quem assim pensa só conhece da violência atual das megalópolis, e já se equivoca porquanto desde os primórdios a violência acompanha a conduta humana, ou melhor, faz parte da natureza do homem independente deste encontrar-se em ambiente urbano ou rural. Naquele sentido, quando falamos de violência estaríamos deixando à margem aquela violência do campo onde as contendas são resolvidas na base do facão, porquanto, ademais, não se revestem na degradação lato sensu do homem. Como anteriormente citado, alguns homens cometem crimes levados pela influência do meio em que vivem. Nesse passo, condição social abarca uma gama de características, quais sejam: a. Condição econômica, renda insuficiente ou inexistente, oportunidade de trabalho. B. Formação de caráter, estrutura familiar na qual foi criado e na qual vive atualmente, educação, escola/creche. C. Condições dignas de moradia, habitação com infraestrutura adequada, ser humano. D. Outras. Não podemos olvidar, como consequência da falta de tais condições mínimas de sobrevivência, a precária alimentação do corpo que influi, ademais, na má formação física, psíquica e biológica do homem, tornando-o apto, também, a delinquir. Cuida-se do louco criminoso que da patologia que possui, independente de sua fonte, acarreta o crime. Nesta esteira, cumpre-nos examinar a influência da educação nos instintos criminosos. A educação não representa senão uma das influências que atuam nos primeiros anos da vida e que, como a hereditariedade e a tradição, contribuem para a gênese do caráter. Mas, uma vez formado, este subsiste, como a fisionomia física, perpetuamente aquilo que é. De resto, é ainda duvidoso que um instinto moral definitivo possa criar-se pela educação na primeira infância. Como se verifica da citação de Garofalo, a educação não se reveste de critério determinante à formação dos criminosos, mas deve ser considerado um dos fatores de influência em seu caráter. Vale dizer que o fato de um indivíduo possuir uma educação exemplar não resta definido seu futuro em face do cometimento futuro de crimes. Vale sopesar que a educação que faz referência ao tópico desde título não se restringe tão somente ao sentido pedagógico, trata-se, ademais, de uma série de influências externas, de cenas continuamente vistas pelas crianças e que são capazes de criar hábitos morais. Fazendo um exercício hipotético de realidade, o que podemos esperar de duas crianças, um menino e uma menina, que são criados em um lar onde seu pai, depois de um longo e cansativo dia de vadiagem, chega em casa e prontamente passa a espancar sua esposa, a gritar com seus filhos, chegando, não raras vezes, a violentá-los? Não é difícil crer que aquele menino vai crescer com a figura de seus pais, ele violento e ela submissa, na mente, como uma mancha negra indelével, tendo para si a certeza de que aquele é o papel da esposa e do marido no casamento. De outra feita, a posição daquela menina frente à sociedade conjugal que um dia possa vir a contrair fica desde logo afetada, não se poderá responsabilizá-la pelo medo e submissão da figura masculina que a acompanhará para sempre. Ademais, caso venha ela a ser violentada pelo futuro marido, nada de novo terá tal bestialidade, posto que na sua concepção de família esta conduta é legal, não se cobrará dela sequer denunciá-lo.
A educação doméstica é uma continuação da herança, o que não é transmitido por geração, de um modo também quase sempre inconsciente, pelos exemplos dos pais. Uma questão se impõe: podemos afirmar que o marido que bate em sua esposa o faz porque sua mãe apanhava de seu pai? Não há exceção. Torna-se equivocado, fazendo referência novamente à citação de Garofalo, dizer que tais cenas são determinantes no caráter criminoso de um homem. Do sentido de educação podemos extrair algumas considerações, o que impõe desde logo algumas indagações. Toda criança mal educada vai um dia cometer crime. Alguém com boa educação pode cometer um delito. A educação, ou a falta dela, é o caráter definidor da conduta delituosa de um indivíduo. Sendo assim, em relação à educação podemos assegurar que não se trata de critério único e determinante na delinquência futura do homem, a se levar em consideração outros fatores que, somados, podem criar uma personalidade criminosa.